A fase atual de nossa vida, como indivíduo ou como humanidade, no coletivo maior, exige buscar aprender com tudo o que nos acontece. Na verdade, isso sempre foi uma necessidade do ser humano. Sempre foi uma regra, uma lei para ele, aprender com tudo. Mas séculos, milênios foram passando, as pessoas foram adormecendo cada vez mais de uma reencarnação para outra, e esta necessidade de aprender algo em cada vida, em cada momento, em cada instante, foi sendo cada vez mais relegado ao esquecimento. O aprender com a vida foi relegado ao esquecimento. Hoje, quem se preocupa ainda em aprender alguma coisa nessa vida? Falo aqui das questões espirituais, existenciais, aquilo que é essencial na vida das pessoas. A maior parte dos seres humanos se preocupa apenas com a carreira, a aquisição de bens materiais, não que os bens materiais sejam um problema, mas o problema é quando se busca apenas os bens materiais e não se quer mais aprender nada como ser humano, espiritualmente, quando não se busca mais o autoconhecimento, o equilíbrio, a moderação, a sensibilidade interior necessária para deliberar corretamente. O problema não é o dinheiro, mas o problema é quando o dinheiro ou o uso errado do dinheiro torna o ser humano insensível às questões essenciais. Alguém que tem dinheiro, alguém que tem bens materiais, alguém que tem posses, mas que mantém a sua sensibilidade espiritual atuante, ótimo, excelente. Um indivíduo destes faz um uso correto do dinheiro e pode utilizar o seu dinheiro também para o bem-estar espiritual de si próprio e também de outras pessoas. Então, o problema não é a matéria, o problema não são os bens materiais, mas o problema é o ser humano que se relaciona de forma errada com tudo isso, que se vicia nas questões materiais. E quando o ser humano se vicia nas questões materiais, ele quer apenas o prazer, ele quer apenas usufruir os bens materiais, as satisfações, a falsa felicidade, aquela alegria exagerada, aquela alegria explosiva daquele que busca prazeres, mas que não sabe o que é a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade é equilibrada, ela é estável, ela é fluida, ela tem um movimento em si. A verdadeira felicidade, ela está em coisas bem simples. A verdadeira felicidade está no próprio aprender das questões da vida. Quando o ser humano passa por uma fase da vida, aprende algo com isso, quando ele consegue dar a volta por cima numa determinada situação e descobre por que teve que passar por tudo isso, ele experimenta a verdadeira felicidade porque aprendeu algo na vida, aprendeu algo com a vida. E a verdadeira felicidade só contempla uma pessoa quando ela entende que precisa aprender alguma coisa nessa vida. Que não está aqui apenas para usufruir, apenas para correr atrás das coisas, apenas para aparentar, apenas para buscar o sucesso na perspectiva dos dias atuais. Muitas pessoas, ou a maior parte das pessoas, não aprende nada na vida justamente por causa disso, porque é colocado um software mental aqui no cabeção que busca o sucesso, a fama, a projeção, a carreira, o dinheiro, esse software mental, este piloto automático, onde o ser humano está como um louco nessa vida caçando as coisas, como um animal caçador e devorador. E alguém que está caçando as coisas aqui nessa vida não aprende, porque é um caçador voraz, é um insensível. Compreendamos que para aprender algo nesta vida e com a vida, é preciso ter uma sensibilidade dentro de si, a sensibilidade espiritual, a intuição. Quem tem isso se torna um bom aluno da vida.
É como uma criança na escola. O bom aluno na escola, não falo aqui do aluno conteudista que pilha sua mente apenas com conteúdos intelectuais, mas falo daquele aluno equilibrado, que estuda até de forma moderada, não estuda demais nem de menos, que cumpre com suas responsabilidades na escola, mas que brinca também, que tem uma vida natural. Um aluno assim tem uma sensibilidade aflorada, e esta sensibilidade aflorada que lhe permite aprender tanto na escola como em casa, nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos com os colegas da escola, com vizinhos. Para aprender alguma coisa nessa vida é preciso ter esta sensibilidade. Sem esta sensibilidade, o ser humano se torna uma porta, o ser humano se torna uma placa, o ser humano se torna um outdoor, que apenas quer projetar para os outros algo que na verdade não é. E muitas pessoas são verdadeiros outdoors humanos. E quem perde o seu tempo e quem desperdiça a sua vida sendo um outdoor humano é um insensível e não aprende nada porque desperdiça todo o seu tempo aparentando, caçando as coisas da vida profissional. Como um caçador, como um animal voraz que quer devorar as coisas. E nós não precisamos devorar nada, não estamos aqui nessa vida para devorarmos os outros, não estamos aqui na vida para devorarmos as coisas, estamos aqui para sermos pessoas sensatas, equilibradas, pessoas sensíveis aos apelos, aos chamados da vida. E o ser humano precisa ouvir os chamados da vida, e somente ouve os chamados da vida através da sua sensibilidade espiritual, através da sua vida interior. Então, os dias atuais, mais do que nunca, exigem do ser humano a disponibilidade para aprender alguma coisa, porque o nosso tempo aqui na Terra está acabando. A humanidade desperdiçou milênios aqui. Milênios. As pessoas encarnaram, reencarnaram, foram voltando aqui para a Terra, permanecendo aqui, ou muito próximo aqui da Terra, para novamente reencarnar, e a maior parte das pessoas não aprendeu nada, ou aprendeu muito pouco, ou se envolveu com tantos erros, tantos enganos, tantos equívocos, que hoje a maioria da humanidade está enleada, envolvida numa teia de erros e enganos. Numa teia de erros e enganos, como um inseto na teia de aranha. Assim as pessoas estão. Porque os conceitos errados, as visões de mundo equivocadas, tudo isso atua como uma teia que vai enleando o indivíduo. E esta teia, ela adere aqui no cabeção, na mente, na superfície. A mente é a superfície do ser humano. E a maior parte das pessoas está ali apenas nessa superfície, na insensibilidade, na insensatez, no coração endurecido. Coração endurecido. E muitos que se julgam como do coração mole, na verdade não têm um bom coração, é apenas um variegado de sentimentalismos politicamente corretos. De um lado, os dogmáticos, com o seu coração endurecido, apenas aqui no piloto automático da ética mecânica, e do outro lado, os levianos da ética, ética do politicamente correto, sentindo pena de tudo e de todos, querendo passar a mão na cabeça de bandidos, de criminosos, buscando inocentar as piores pessoas. Sendo que nisso, nestes sentimentalismos politicamente corretos, ali não existe serenidade e sensibilidade. Isso não é ser sensível, mas um bruto. Apenas no sentido invertido daquele que é um bruto dogmático. De um lado, os brutos dogmáticos, e do outro lado, os brutos sentimentaloides do politicamente correto. O choque da sociedade, como sempre. Sempre esta divisão, sempre este choque, e sempre pessoas em grupos prontas a não aprender nada. Nós observamos nos embates políticos, seja
da esquerda, da direita. O que menos as pessoas querem é aprender alguma coisa na vida. O tempo está passando, as pessoas estão desperdiçando este tempo nos embates políticos, nas lutas políticas, na pancadaria política, nas redes sociais, e este tempo está passando e a humanidade está perdendo e desperdiçando o seu tempo. O momento atual não é de ficar brigando por um bandido de direita, um bandido de esquerda, um bandido de terceira via, desculpem aqui talvez o exagero, mas o momento atual não é mais de ficar brigando por fantoches políticos, porque os políticos na verdade são fantoches de grupos que estão por trás, de influências invisíveis, e as pessoas brigando por isso, e as pessoas perdendo o seu tempo por isso, sendo que o momento atual exige um aprendizado. E um aprendizado verdadeiro somente pode se dar através de um despertar espiritual. Se o ser humano não desperta espiritualmente, ele não aprende nada nessa vida. Permanece dogmatizado num endurecimento ou cai nesta geleia politicamente correta, onde se quer passar a mão na cabeça de todos. Sendo que nestes dois lados não existem indivíduos de fato, indivíduos despertos, mas apenas uma massificação. Uma massificação de direita ou uma massificação de esquerda. E isso agora não basta mais, isso não serve mais. Precisa-se dar um passo adiante e sair de toda esta geleia ou de todo este engessamento. O momento atual exige que o ser humano aprenda alguma coisa na esfera individual, porque a maior responsabilidade de cada um é para consigo mesmo, para com o seu espírito que deve despertar, para com a sua consciência interior. Aprender alguma coisa nesta vida é a responsabilidade maior que temos. E só podemos aprender algo se nos levamos a sério verdadeiramente e não ficamos levando a sério as externalidades, as extravagâncias externas destes grupalismos, partidarismos, ideologias, modismos, religiões, a espiritualidade bagaceira e mercadológica, o politicamente correto, o dogmatismo enrijecido. As pessoas já perderam tempo demais com tudo isso. A vida está batendo à porta de cada um, através da depressão, da angústia, do desespero, do mal-estar, das doenças, das enfermidades, das brigas, das divisões. Os seres humanos estão sendo sacudidos na esfera individual. E agora a nossa luta daqui por diante não é mais uma luta coletiva, mas é uma luta individual dentro de si mesmo, cada um consigo mesmo. E somente se cada um fizer isso dentro de si, é que com o passar do tempo poderemos ter uma atmosfera coletiva melhor. Porque nesta pancadaria não teremos uma atmosfera coletiva melhor. Ela vai se deteriorar cada vez mais porque não temos indivíduos, temos robôs de ambos os lados, na pancadaria. Robôs mentais, robôs programados. E assim não se aprende nada, assim se vive na insensibilidade, na brutalidade. Assim se vive na inconsequência, na inconsciência, na deturpação dos valores, dos conceitos e das perspectivas. Os seres humanos precisam agora de um novo olhar para aprender alguma coisa nesta vida no sentido espiritual, porque somente isso vai contar. Quando o nosso tempo aqui acabar como humanidade, porque estamos prestes a chegar a um momento em que será promovida aqui uma reviravolta. A natureza já revela isso com suas catástrofes, as crises políticas, econômicas, a geopolítica mundial está bem agitada. Então, inúmeros problemas estão aí, na verdade, colheitas. Tudo isso foi semeado pelos seres humanos e a colheita agora está vindo, está voltando. E o momento atual exige das pessoas um pouco mais de critério, que as pessoas se desapeguem de todas essas lutas externas e empreendam a verdadeira luta
dentro de si para aprender alguma coisa nessa vida. Porque se não aprendemos nada nesta vida, a nossa própria vida é desperdiçada e atirada ao lixo. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!